fome, muita palavra. Eu creio que vocês estão com muita fome. Diga assim, eu estou com muita fome. Diga isso. Eu estou com muita fome. Com cara de profeta, repete a mesma coisa para o seu irmão. Vai. Agora repete a mesma coisa para outro irmão. Vai lá. Aleluia. Aleluia. Diga assim, quem tem fome, come em casa. Aleluia. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Nós iremos conversar um pouco com vocês sobre crescimento espiritual. E eu acredito que Deus vai fazer maravilhas aqui hoje. Eu creio nisso. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, por favor, pode dizer também. Eita! Aleluia. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ok? Diga assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Diga assim, quando eu era menino, eu sentia como menino. Diga assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora enche o peito, diga assim, mas agora me tornei um homem e deixei para trás as coisas de menino. Em outra versão diz assim, e eu acabei com as coisas de menino. Então você vai entender aqui nessa noite que Deus vai nos chamar para uma maturidade, para crescimento espiritual. Nessa noite Deus vai te esticar. Todo mundo sabe que crescer dói, mas existe óleo e vai aliviar a dor. Amém? Nós iremos crescer hoje. É do agrado de Deus que isso aconteça. Ok? Aleluia. Eu vou crer que vai ser tremendo. Então, gente, é possível nós aprendermos com uma criança no seu crescimento natural. E eu creio que nós iremos pegar vários princípios importantes para aplicarmos na nossa vida espiritual. É possível, por meio desse texto que lemos, identificar imaturidade por meio do falar, do sentir e do pensar. Olha só, Paulo deixa muito claro isso. Quando eu era menino, eu fazia essas coisas. Diga assim, quando eu era menino, eu fazia essas coisas. E olha só, se você reparar a criança, o que é que ela faz? Ela fala demais. Criança fala demais. É bem interessante porque eu lá no departamento infantil, eu estou servindo lá também, justamente com o Felipe e a equipe maravilhosa que ele colocou para mim servir. E eu fiz o concurso do pregador. Essa que vai ficar toda afogueada, né? Aí teve um que começou a pregar lá, foi uma bênção, do jeito dele, do que vinha na cabeça ele falava, falou um monte de coisa lá. Aí teve um que disse assim, tio, eu quero pregar. Aí ele não tem esse dentinho aqui da frente, né? Aí ele fala bem pertinho de mim, me cuspindo, né? Tio, né? Eu quero pregar também, porque ele viu até o Diogo, que é o sobrinho do Cláudio, né? E o Diogo pregou, ele se inspirou, viu o Diogo pregando e disse que queria pregar também. Ele, tio, eu quero pregar também. Aí eu, tu vai pregar sobre o quê, cara? Ele, sobre o Saci. Aí eu, não, mano. Não, mano, sobre o Saci não. Né? Porque a criança ela vai falar demais, vai falar aquilo que ela tem aprendido. E ele ia fluir sobre o Saci. Né? E eu não deixei, depois eu conversei com ele sobre Davi, não é Saci. Né? Ensinar sobre pregar sobre Davi. E criança fala demais, isso é muito interessante. Então, a criança ela não sabe demonstrar suas emoções. Ela não sabe, é esquisito. Quando ela está
Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Quando ela está sob pressão, ela começa a chorar ou fica irritada demais. Justamente o Diogo, eu aprendi muito no departamento infantil esses dias. E ele foi começar a cantar essa música, né? Lindo, lindo, lindo és. E ele é todo marrento, ele cantando lindo, lindo, lindo és. Aí quando aquela parte, né? Então me leva. Aí eu comecei a rir, não aguentei. Aí ele se entristeceu e fez assim. Ficou triste porque eu ri. Depois eu tive que reverter o quadro. E, cara, estava se garantindo, estava uma bênção. A criança não sabe expressar bem os seus sentimentos. Então, por meio dessas coisas, nós precisamos entender que Deus quer mudar a nossa forma de falar, de sentir e de pensar. Amém? A criança, ela é muito egoísta. Ela pensa muito em si. Quando está com fome, se exploda o mundo. Eu quero comer, eu quero mamar. Né? E tá nem aí, começa a chorar, se espernear e quer comer. E o pai tem que se virar e dar comida para a criança. Né? E é muito interessante isso, porque o ego, o eu, está no centro. Sabe, muitas vezes nós permitimos esse comportamento infantil prevalecer na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Eu não posso mais agir assim. E o grande problema de tudo é quando eu permito que o meu ego esteja no centro de tudo. Isso é atitude de criança. A minha vontade tem que prevalecer. É do meu jeito, é como eu quero. Isso é o eu no centro. E toda vez que o eu está no centro, temos problemas. É como se o seu eu estivesse no trono do seu coração e as coisas da sua vida estão em desordem. O que Deus quer fazer é ficar no centro da sua vida, no trono do seu coração. Ele quer que o seu eu não fique fora, fique do lado dele. Porque ele vai te equilibrar, ele vai te ensinar. Ok? Então, Deus odeia o eu fora do lugar. Ele tem muita raiva disso. Ele ama o nosso eu quando está perto dele, porque ele ajusta as coisas. Ok? Então, o pastor Antônio Cirilo, ele falou algo bem interessante, que Deus odeia o fariseu, o filisteu, os jebuseus, os cananeus. O que esses caras têm em comum? O eu. Deus odeia o eu, fora da posição. Mas quando eu entendo que o Pai se importa-se com as minhas vontades, com os meus interesses, Ele vai nos ajustar e vai ficar do nosso lado, dizendo como caminhar. Toda criança espiritual precisa de ajustes, de peia, apertar algumas coisas, para que o crescimento se manifeste, ok? Então eu acredito que Deus quer que nós venhamos crescer. Então o propósito dessa mensagem é que você cresça e leve outros a crescerem. Vamos repetir isso? Diga assim, eu vou crescer. E vou levar outras pessoas a crescerem, ok? Então nós iremos desenvolver aqui o pensamento de crescimento espiritual, tá? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Hoje eu vou ensinar. Primeiro João. Primeiro João capítulo 2, versículo 12 em diante. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Isso é muito interessante. Quando eu li isso, eu achava que era somente para dizer que os jovens são fortes, os jovens é a força da igreja e por aí vai. Só que não é bem isso. E quando eu comecei a ler esse texto com os outros olhos,
eu percebi que ele está falando de crescimento espiritual, tá? Então, é claro, você vê aqui claramente os níveis de filhinho, jovem e pais, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para me tornar um filhinho? É nascer de novo. Quem nasceu de novo aqui? Olha só, você nasceu de novo. E isso é algo espiritual, não é algo natural, tá? Se você ler a Bíblia em João capítulo 1, vai falar que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhe deu direito ou poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram da vontade do homem ou da vontade da carne. Estes nasceram da vontade de Deus. Diga assim, eu nasci da vontade de Deus. Diga assim, eu não sou um acidente. Aleluia. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso, você não está aqui na terra por acaso. Existe um plano magnífico para você. Você não pode viver essa vida de qualquer maneira. Deus te chamou para uma boa obra. E você precisa aprender a descobrir que boa obra é essa. Qual é o propósito da minha vida? Você nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, você nasceu por causa de uma necessidade. Havia uma necessidade no plano de Deus e Ele te criou. Você nasceu de Deus. Você foi criado em Deus. Você foi gerado em Deus. A Bíblia garante que aquele que crê com o coração, confessa com a boca que Jesus é Senhor, este será salvo. Este será salvo. A Bíblia me garante isso. Se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, muita gente tem vergonha de confessar Jesus. Eu tenho vergonha da minha vida pecaminosa, de viver uma vida irresponsável, disso eu tenho vergonha. Agora, de começar de novo, eu não tenho vergonha. Uma vez eu perguntei para o meu amigo, disse assim, cara, se você tivesse a oportunidade de começar do zero, o que você faria? É automático. Nossa, cara, ia fazer tudo diferente. Ia fazer tudo diferente. Cara, e minha vida ia ser diferente demais. Tudo diferente. Olha só. Eu disse para ele, você nasceu de novo. Você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, novo tipo, do tipo de Deus. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ou eis que surgiram coisas novas. Eu tenho expectativa, porque Deus, Ele apagou o meu passado. Ele perdoou os meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica, me purificou e vai me purificar de todo o pecado. Então eu não estou preso ao meu passado. O que eu fiz já era, eu me arrependo. Deus me perdoou. Eu tenho um advogado que é fiel e ele me perdoa. Então eu não estou preso ao passado. Eu estou preso em quê? Eu sou uma nova criação. Do tipo de Deus, da espécie de Deus. Nisso eu estou preso. Porque aqueles que receberam Jesus foram enxertados nele. Isso é tremendo. E qual a expectativa de Deus? É que coisas novas comecem a surgir na sua vida. Coisas novas. Olha, essa é a expectativa que nós devemos ter. De coisas novas. Coisas novas vão acontecer. Coisas novas vão acontecer na sua vida, jovem. Coisas novas vão começar a acontecer. Você precisa ter expectativa naquilo que Deus fez por você. Você é uma nova criação. Você não é comum, você não é deste mundo. Por que viver a vida como se você fosse desse mundo? Diminua suas raízes terrenas e estabeleça raízes eternas, raízes espirituais. Ou seja, esteja com o seu coração mais voltado para aquilo que Deus quer, não para aquilo que a terra almeja. Se você conversar com as pessoas, elas estão em pânico, estão com medo. A terra está violenta, a terra está muito violenta. Querido, a minha terra, a minha vida não está assim. Ismael, o pecado tem aumentado. E o que é que tem? Superabundou a graça. Essa é a nossa expectativa. Então a gente fica muito preso às pressões ao nosso redor. Quem é que está ao seu redor? Anjos.
Não, mas o diabo está tentando, está me rondando, procurando quem possa tragar. Quem está ao teu redor? É o diabo ou é o anjo? Os anjos estão procurando uma oportunidade para te abençoar. Então, assim, essa é a minha expectativa. Então, eu não fico muito preso ao que o diabo tem proposto para mim. Eu fico preso naquilo que a palavra me garante. Eu fico preso nas promessas que Ele tem para mim. Eu fico preso naquilo que Deus tem para mim. Então, por favor, coloque mais expectativas em Deus, em vez de colocar muita expectativa no diabo. O diabo é o seu inimigo, ele não é o seu amigo. Aleluia. Diga assim, Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Esse texto é fantástico. Amo demais. Versículo 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, qual é o convite de Deus? Despir-se do velho homem. Você nasceu de novo. Então, sempre a carne vai querer se levantar. Quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado. Você é um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. O seu espírito foi recriado. Em contrapartida, o velho homem, que nós chamamos, sempre quer se levantar. E toda vida que ele se levanta, existe uma expectativa que ele caia. Tá? Então a Bíblia nos chama para revestir-se do novo homem. Mas também antes disso ele fala, tire o velho homem. Esse se corrompe por pensamentos enganosos. Se reviste do novo. Se reviste de Cristo. Se reviste do novo, que é poderoso, que é imbatível, que permanece de pé, que anda em santidade. Ok? Tem gente que acha que tem que resistir ao diabo. Não, tem que se submeter a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai fugir. Eu vejo os críticos. Resistir ao diabo. Minha mãe conta uma história para mim muito interessante. Chegou o irmão na casa dela e disse: irmã Branca, vamos ali visitar o diabo. E ela, vai pra lá, vou nada. E ela é esquisita, tinha um muganga assim. A mãe, vou nada. Tem gente que briga com o diabo. Você não precisa brigar com o diabo. Você precisa se posicionar. Se você se posicionar em quem você é nele, em Jesus, ele vai cair. Lembra daquela história do endemoniado de Gadara? Quando Cristo pisou em seu território, o que aconteceu? O diabo caiu e falou: o que queres conosco? Já viesse nos atormentar antes do tempo. Cristo não falou nada, só pisou. Você é a nova criação, o tipo de Deus. Se você se submeter a Deus, o diabo vai cair. Eu te resisto, diabo, eu te repreendo do planeta Terra. Não adianta. Se submeta a Deus, ele vai cair. Submeta-se a Deus e ele vai cair. Ismael, as pressões estão cada vez maiores. E a tendência é piorar. Se encha da palavra. Se encha de Deus. Vamos lá, gente, senão eu vou passar. Eu quero ministrar aqui um negócio aqui. Só fica puxando o negócio aqui. Então, nós nascemos de novo. E o filhinho, ele conhece o pai, ou seja, os meus pecados foram perdoados. Tem gente que está preso, Senhor, me perdoa. O que eu preciso fazer para ser perdoado? Eu vou te dizer, se arrepender. Mudança de mente. Mude a sua forma de pensar. Mulher, ninguém resiste. Mulher, a gente foge. Homem também. Não resiste. O cara bonitão. Como diz o pastor, um homem lindo. Lindo.
Meu que... Né, pastor? Lindo. Aí a mulher fica, eu te resisto. Pega meu WhatsApp. Não é só para evangelizar. Vai nessa. Vai cair. Você foge. Você foge das paixões da mocidade. E o melhor Deus tem para você. Não precisa desesperar. O melhor tem para você. Amém? Olha só, os seus pecados foram perdoados. É uma segurança que você tem que ter. Eu sou perdoado. A Bíblia fala em Abacuque que os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal. É como se eu apagasse as luzes daqui. O que vocês iam ver? Só a escuridão e o meu sorriso. Somente isso. É. Mas se ligarmos as luzes, veremos tudo claramente. As trevas não suportam a luz. Não fique no mesmo ambiente. Aí imagina só, você pensa que está em pecado. Aí você vai conversar com Deus. E sabe o que é interessante? É que você não é fulminado. Não é. Você fica, mas como é que pode? Sabe por quê? Olha no meu nariz. Ele vê Jesus em você. Por isso você não é consumido. Você é perdoado. Nosso Pai é tão fiel, tão magnífico, tão extraordinário, que Ele não lembra mais dos nossos pecados. Cara, isso me dá uma segurança muito incrível. Eu consigo me aproximar dEle com ousadia. Com toda a ousadia, sabendo que serei ouvido. E Deus está nos levando para um ambiente de crescimento fantástico. Eu vou te falar. Pode escrever. Os seus dias serão dias sobrenaturais. Não são mais dias comuns. Olha só, eu estou falando o seu dia a dia. Não é na igreja. Na igreja é muito fogo, é muita glória, é muito manto, meu irmão. É fácil adorar aqui dentro, né? Eu piso aqui e já fico todo, aleluia. Deus é bom, né? Ô, sogra linda. É muito fácil aqui, só que o convite de Deus para nós é que o reino dele dentro de você se mova lá fora. Na sua casa, no seu quarto, você no banheiro sozinho, o reino se movendo. Essa é a expectativa de Deus, coisas novas, é isso que eu estou falando, tá? E eu gosto de fazer amizades e eu tenho aprendido a não perder oportunidades. Estava com a minha esposa comendo e nós percebemos a nossa amiga, que nos serve lá com um sorvete, estava muito triste, era sempre alegre, sempre simpática. E naquele dia eu estava triste. Aí a Natália, o que foi, amiga? Ela, nada, mulher. A gente brincando com ela, ela não sorria. Ali não era ela. E depois ela confessou que a mãe dela estava muito doente. Estava de coma. Ela teve um ataque sério no coração. Entrou um líquido no pulmão dela. A mãe que sabe de tudo aí, né? Tá certo, né? E ela entrou em coma. E os médicos não queriam dizer a verdade para a família, só disse isso. E quando ela contava esse acontecimento, veio assim no meu coração. Ela é uma mulher de fé. A mãe dela veio assim no meu coração. Ela é uma mulher de fé. Aí eu, que eu não vou perder essa oportunidade, eu vou orar por essa mulher. E ali na sorveteria mesmo, a Natália pegou aqui a mão dela e disse, vamos orar, nós vamos orar. E eu orei naquele dia. Foi na terça-feira. E ontem eu fui comer um bauru. Aí eu lembrei dela. Aí eu vou lá na sorveteria. Cheguei lá. Ela já estava sorridente. E eu perguntei, como é que está a irmã? Ela, quando foi que chorou por ela? Eu, terça-feira. Ela, na quarta-feira, ela recebeu alta. Não só abrir os olhos, não só saiu do coma, mas ela está aí alta, ela está em casa. E eu, caraca. E essa é a minha expectativa, gente. Coisas novas acontecendo. Rapaz, se alguém enfermo se aproximar de mim, Deus está me impulsionando a orar por essas pessoas. E eu sei que curas vão acontecer. Isso é
para os filhinhos. Quem é filhinho aqui? Diga assim, Deus tem coisas novas para mim. Gente, você fica tão cheio do amor dele que você não consegue prender para você a salvação. Quando você entende que você é filho, você se relaciona com seu pai. Orar é algo comum para os filhos. Orar não é um sacrifício. Orar não é uma renúncia. Não, nada disso. Orar é um prazer. Cristo falou, quando você orar, ore assim. Pai nosso que está no céu. Aí começa a ensinar sobre a oração. Ele fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta. Tudo simples. Mas aprenda a estar com seu pai. E você vai tocar em pessoas que estão perto de você. Sabe? Esse é o propósito. Que você cresça e leve outras pessoas a crescerem com você. Se só você cresce, algo está errado. Se você está cheio de Deus e não toca pessoas, algo está errado. Você não está cheio de Deus, você está cheio de outra coisa. Porque se você estiver cheio de Deus, você vai tocar em pessoas e elas crescerão. Amém? Então, você era um filhinho. Tem gente aqui que está se convertendo agora e de fato é um filhinho, um bebê espiritual. Você vai acertar, você vai errar. Acredite, você tem um advogado, ele vai te perdoar. Mas cresça. É da vontade de Deus que você cresça. Eu plantei, Apolo regou. Paulo dizendo, e Deus deu crescimento. Deus quer dar crescimento. Agora você precisa aprender a estar com Ele. Se você não estiver com Ele, não tem como Deus estabelecer isso na sua vida. Se você não aprender a estar com Ele, não tem como Ele liberar crescimento para você. Sabe, crescimento é algo que está na mão de Deus. Somente Ele pode dar. Por favor, se relacione. Aleluia. Deixa eu ver que hora é, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Diga assim, eu vou dar um pulão aqui, legal. Diga assim, filhinho espiritual. Diga assim, novo convertido. Diga assim, jovem. Está crescendo, está ficando forte. Vai, está ficando forte. Está vencendo o maligno. Vencer o maligno. Eu acho muito fantástico algo que o Lucinho Barreto fala. Há muito tempo eu vi essa mensagem, ele falou assim, gente, quando você chegar no céu e você olhar para o inferno e ver que o diabo é só aquilo, você vai dizer assim, caraca, como é que pode? Isso aqui me atormentou a vida inteira na terra. Esse vai ser seu discurso quando vê o diabo e seus demônios. Eles são insignificantes diante daquilo que Deus fez por você. Insignificantes diante daquilo que Deus fez por você. Olha só, Deus em Jesus, na cruz do Calvário, Ele despiu o diabo. Você tem noção do que é isso? Deixou o diabo nu, sem poder. Como é que nós permitimos que ele venha tocar a nossa vida, resistir ao nosso ministério, barrar a nossa vida, atrapalhar nosso crescimento? Não, queridos. É tempo de você entender que você é um com Jesus. O Benihim fala que se você quiser dar um recado para o diabo, é só escrever na sola dos seus pés. Porque você e Jesus são um. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Jesus. E a Bíblia fala que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome que se possa mencionar nos céus e na terra. Ou seja, você é os pés de Jesus também. Você está acima de tudo, juntamente com Jesus. Então, onde está o diabo? Debaixo dos seus pés. Então não permita mais que ele venha ser o cara para você. O indestrutível, o intocável. Não, e não é isso. Você é filho de Deus. Você é a imagem de Deus. Você está crescendo a imagem de Jesus. Então não permita que o inferno seja algo estrondoso para você, porque não é. Você é isso. Você é grande. Deus te criou grande. Deus te criou a imagem dele. Então eu não posso mais me rebaixar. É a expressão, você não pode sair do salto. Não saia da sua realidade. Permaneça, fica firme.
E Deus vai fazer coisas novas surgirem na sua vida. Coisas novas. A minha oração é que Deus te pegue violentamente no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Violentamente. Quando você for atuar com a igreja, te pegue também. Te pegue também, querido. Cheios de Deus, possuídos por Deus. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é Ele te ter. A Bíblia fala que o Espírito Santo se apossou de Sansão. Sabe que o diabo é imitador das coisas de Deus. Ele se aposta das pessoas porque ele viu o Espírito Santo se apossando de Sansão. Ele imitou. O Espírito Santo, ele vem sobre nós violentamente e nos faz fazer coisas que na nossa força natural nós não conseguiríamos fazer. Diga assim: mas agora eu preciso me tornar pai. Então a principal característica do pai é gerar filhos. Quantos filhos você tem? Não me responda. Quantos filhos você tem? E outra característica do pai, ele tem um conhecimento profundo de Deus. Abram suas Bíblias. Em 1 João capítulo 4. Versículo 17. Diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos nós como Ele. Tem outra versão que diz assim, João Ferreira de Almeida, tal como Ele é, somos nós neste mundo. Diga assim como Deus é, somos nós nesse mundo. Então Deus está nos levando para um nível de maturidade espiritual, ao ponto de gerarmos filhos e termos um conhecimento profundo dEle, de entender que assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Jesus Cristo veio revelar o Pai. E a Bíblia chama de Jesus a exata expressão do ser de Deus. Quer ver Deus, veja o Pai. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo tornou Deus conhecido. O Deus unigênito tornou o Pai conhecido. Ok? Então, quando você olha para Jesus, você vê Deus agindo. Quando você olha para Jesus, você vê você agindo. Jesus Cristo é o modelo a ser seguido. Na medida em que eu imito a Jesus, eu estou imitando o Pai. Pai e Jesus são a mesma coisa. A igreja e Jesus são a mesma coisa. Você me entende? Nós somos os galhos que foram enxertados na videira, que é Jesus. Ninguém separa os galhos do tronco. E se você vê uma videira, é algo incrível. Você não consegue discernir o que é raiz, o que é galho, o que é tronco. É uma coisa fantástica. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele não consegue ver direito quem é. Jesus, sou eu ou é meu filho? Imagine o diabo. Caraca, quem é esse povo? Eita, que é Jesus! Olha só, gente, olha só, isso é muito legal. Porque Cristo falou assim, as mesmas coisas que eu fiz, vocês vão fazer. Obras maiores, vocês farão em meu nome. Olha o motivo. Porque eu vou para o Pai. Ou seja, eu vou deixar um monte de Jesus na terra. Se um Jesus fez o que fez, quanto mais uma multidão. Olha, tem gente que acredita que é possível avivar a terra com 100 homens. 100 homens cheios do Espírito Santo, é possível avivar a terra. Meu Deus do céu, amigo. Aqui tem um bastante para avivar Maracanã e a terra.
Sabe por quê? Porque vocês são Jesus aqui na terra. Assim como o Pai é, somos nós aqui nesse mundo. Na mesma proporção, na mesma medida, no mesmo poder, na mesma unção. Somos nós aqui nesse mundo. Então como é que eu vou andar de cabeça baixa nessa terra? Não tem como, querido. Se você está cheio da palavra, você está cheio de Deus. Porque Jesus e a palavra são a mesma coisa. Deus e sua palavra são a mesma coisa. Você e a sua palavra devem ser a mesma coisa. Então, quanto mais cheio da palavra, mais cheio de Deus. Vamos repetir isso? Quanto mais cheio da palavra, mais cheio de Deus. Ministério de louvor. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio de Deus. Diga assim: Deus tem crescimento para mim. Você vai identificar se você é filho, se você é jovem ou se você é pai. Mas vou te dizer uma coisa: se você é filho, Deus quer que você se torne jovem. Se você é jovem, Deus quer que você se torne pai. E que você tenha um conhecimento profundo dele. Assim como ele é, somos nós nesse mundo. Gente, isso é tão fantástico. Porque quando você olha para os discípulos, eles atuaram na palavra de Jesus. E fizeram grandes coisas. Somente que vá, ide, faça assim. E eles faziam. E eles voltavam alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Cristo, não se alegre por causa disso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, você é filho. Expulsar demônio é importante, mas não é grande coisa. Grande coisa é ser filho. E você é filho. Expulsar demônios não é só para pastor, evangelista, profeta, mestre. Não. Expulsar demônios é para os filhos. Porque isso é uma evidência de que o reino de Deus chegou. É uma evidência. É uma evidência. E você precisa chegar com muita expectativa no nível de pai. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar para tocar pessoas, classes de pessoas. Aleluia. Aleluia. Tocar pessoas. Acredite. Acredite. Deus te chamou para gerar filhos. Sabe, o papel do pai é algo fantástico. O pai, ele tem todo o trabalho. E o filho usufrui daquilo que o pai faz. O pai não fez faculdade, mas ele trabalha profundamente para bancar uma faculdade para o filho. O pai não teve estudo, mas ele investe pesado no estudo dos seus filhos. O pai nunca andou de Ferrari, mas ele cava um túnel na montanha e faz uma pista para os filhos andarem a 300 por hora. Esse é o papel do pai. Deus está te chamando para ser pai. Não é para ser simplesmente carregado a vida inteira. O pastor não pode me visitar. Estou triste. Filhinho. Ninguém se entrosa comigo. Filhinho. Atitude de criança. Tem gente aqui que era para estar muito maior. A vida cristã é algo progressivo, é algo que avança, que cresce, que decola. Você é um avião. Ei, está na hora de decolar. Está na hora de abrir as asas. Até quando você vai permanecer nesse nível? Deus está te chamando nessa noite para entrar no nível, no processo de crescimento. Vai doer? Vai, mas é bom.
Sabe por que muitas vezes nossa vida está chata? É porque estamos vivendo o mesmo nível. Você era para ser pai, você ainda é filho. Eu vou repetir, já era para você ser pai, mas você ainda é filho. Pecados pequenos não te param. O que é isso, crente? Deus tem coisas novas para mim. Deixe para trás as coisas de menino e avance para o prêmio da soberana vocação, para aquilo que Deus preparou para você. Sabe por que você tem que crescer? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora sendo dono de tudo. Deus quer que você venha provar de tudo aquilo que Ele preparou para você. Tudo. Mas se você é menino, você não pode usufruir. Se você é criancinha espiritual, você não vai tocar nas grandezas de Deus. Ei, Deus quer te dar revelações. Revelações que vai mudar tanto a tua vida como a vida daqueles que te ouvem. Deus quer te usar nos dons espirituais. Ele quer te usar. Ele quer salvar pessoas por meio de você. Ele quer libertar pessoas por meio de você. Mas você é menino, você insiste em viver esse comportamento. Ei, Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Você não é comum. Você não é comum. Oh, aleluia. 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 Oh, Deus quer que você cresça. Deus quer que eu cresça. Entre outros níveis. Porque eu vou querer viver a mesma vida se eu posso viver uma vida extraordinária. Eu amo isso. Eu não vou viver a mesma vida. Eu vou viver tudo aquilo que o Pai preparou para mim em Jesus. Jesus conquistou na cruz. Eu vou usufruir. Cristo deu para mim. Eu vou usar e abusar. O Pai me deu. Eu vou usar. Oh, aleluia. Santidade é para você. Andar em amor é para você. É para você. Ismael, parece tão difícil andar em santidade. Não é difícil. Difícil é fazer que os pais de chiqueiro fazem. Ficar trancado no quarto, sentado em folhas de bananeira, cobertas de sangue, comendo somente aquilo que eles dão para ele. Olhos de animais, vísceras de animais, excrementos fecais. Eles se submetem para ter poder. Jesus nunca te pediu isso e nem vai te pedir. O que Ele quer de você é a sua rendição. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar contra Deus. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Aleluia. Diga assim: o Pai me ama e Ele quer que eu venha crescer. Fique de pé, mas fique esperto, não concluí ainda. Fique de pé. Oh, aleluia. 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 Olha só. Pedro, ele era um cara que estava crescendo em Deus. Pedro. E você percebe Pedro oscilando. Então nós vamos colocar assim: toda vez que o Pedro errar, ali é o Simão, o velho homem, se levantando dentro dele. E toda vez que o Pedro acertar, é o Pedrão, a rocha, se levantando. Aí você vai responder para mim, ok? Você lembra daquele episódio onde Cristo fala assim? Porque os discípulos estavam tentando pescar e não pegaram nada. Aí Cristo aparece para ele e fala assim: rebolem as redes ali. Ali.
Aí Pedro diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Lançou e pegou uma grande quantidade de peixes. Quem foi que se levantou ali? Foi Pedro ou foi Simão? Quem? Aí você lembra daquele episódio onde ele pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote? Quem foi que se levantou ali? Simão. Você está pegando comigo aqui? Você está entendendo? Você percebe Simão se levantando e Pedro se levantando dentro dele. Aleluia. E aquele episódio onde Cristo começa a explicar que ele tinha que sofrer da mão dos pecadores, ser crucificado, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Aí ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, de você, começou a repreender Jesus. Quem foi que se levantou ali? Simão. Diga assim: Simão. Cristo fala: para trás de mim, Satanás. É Simão, tá claro, né? Mas depois, Pedro, antes disso ele fala, Cristo fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Aí Cristo fala assim: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí ele se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi que se levantou ali? Pedrão. Aleluia. Então, gente, a nossa vida às vezes está assim. É Simão se levantando e depois o Pedrão se levantando dentro de nós. Não deve ser assim. Isso é imaturidade. Aquilo que Deus tem para nós só vai usufruir quem é maduro espiritualmente falando. Os imaturos não irão provar. Aleluia. Nós precisamos matar Simão dentro de nós e não permitir mais que ele se levante. Somente Pedro, rocha, firmeza, se levantando dentro de nós. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Pedro estava nesse dilema. E algo fantástico, fantástico, Cristo restaurando Pedro. Pedro negou 3 vezes. Cristo chega para ele. Isso é maturidade. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Cristo responde? Cuide das minhas ovelhas. Isso é maturidade. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é cuidar das suas ovelhas. É cuidar das suas ovelhas. TGF, você me ama. TGF, você me ama. Você me ama. Se você me ama, você vai cuidar daquilo que eu amo, que são as pessoas. Se você me ama, você vai depositar a sua vida, o seu tempo, os seus recursos em pessoas. Deus ama pessoas. Jesus ama profundamente pessoas. Cristo aqui na terra, Ele não construiu nenhuma igreja física, nenhum prédio, mas Ele construiu superestruturas, o reino dEle dentro das pessoas. Ele fez isso porque Ele ama muito as pessoas. Ele ama tanto as pessoas que Ele morreu por elas. Mas aquela pessoa, mas ela é tão difícil. Não, morra por ela. Deus ama ela. E você precisa sair desse nível de é difícil, é complicado, ela é muito complexa. Para com isso. Isso é coisa de menino. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim: eu sou o pai. Diga assim: eu vou pagar o preço para gerar filhos. Diga assim: eu não vou mais ser o mesmo. Diga assim: eu vou crescer até atingir a estatura de Cristo.
Diga assim: assim como Deus é, eu sou nesse mundo. Diga assim: o grande propósito é crescer e levar outras pessoas a crescerem. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos. Oh, aleluia!